inovação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá, hoje a gente vai fundo em um tema que é simplesmente essencial. Como é que a psicopedagogia e a educação inclusiva podem juntas construir uma escola que seja de verdade para todo mundo, sem deixar ninguém para trás? É uma conversa sobre transformar a educação para transformar a sociedade. E o ponto de partida é essa pergunta aqui, que parece simples, mas é gigante. Como é que a escola pode, além do discurso, e realmente acolher cada estudante, com toda a sua bagagem, com o seu jeito único de ser e de aprender? É um desafio e tanto, e é sobre as respostas para ele que a gente vai conversar. Bom, vamos lá. Para a gente começar a entender a solução, primeiro a gente precisa alinhar alguns conceitos. Afinal, o que significa de verdade educação para todos? E aqui, olha, tá o pulo do gato. A gente precisa entender a diferença brutal entre duas palavras que muita gente ainda confunde. De um lado, a integração. É um modelo antigo que basicamente dizia para o aluno: a escola é assim, se esforce para se encaixar. O sistema não muda. Já a inclusão é uma verdadeira revolução. A lógica se inverte. É a escola, o sistema todo, que tem que se mexer, se adaptar e se transformar para conseguir receber bem cada um dos seus alunos. A mudança é na estrutura, não no indivíduo. Certo. E para essa transformação toda acontecer na prática, não adianta só ter boa vontade. É aí que entra em cena um campo do conhecimento que é fundamental. Vamos entender agora o que é a psicopedagogia e por que ela é uma ferramenta tão poderosa para construir essa escola inclusiva. Então, o que é a tal da psicopedagogia? De um jeito bem direto, ela é a ciência que investiga os processos de aprendizagem. É a junção da psicologia com a pedagogia, e o foco dela é entender não só como a gente aprende, mas também o que pode estar atrapalhando esse processo e, claro, como superar essas barreiras. E o mais interessante é que para a psicopedagogia, aprender não é só uma coisa da cabeça. A pesquisadora Alicia Fernandes nos ajuda a entender que a aprendizagem se apoia em 4 pilares. Tem o nosso organismo, a nossa máquina biológica, tem o corpo, que é como a gente se expressa e se vê no mundo, tem a inteligência, que são as nossas ferramentas para construir o conhecimento, e talvez o mais importante de todos, o desejo, aquela vontade, aquele brilho no olho que nos move a querer saber mais. Uma dificuldade pode estar em qualquer um desses pontos. E essa citação da Nádia Bossa amarra tudo de um jeito perfeito. A psicopedagogia olha para o estudante como um ser completo, com todas essas dimensões. E sempre em relação com o ambiente. Ou seja, a questão nunca é só o aluno, mas sim toda a complexa rede de relações que existe ao redor dele. Ok, a teoria é muito interessante, mas e na prática? Como é que isso se traduz no dia a dia, lá no chão da escola? Vamos ver agora como o trabalho do psicopedagogo realmente acontece. A intervenção psicopedagógica não é uma receita de bolo, é um processo. Primeiro, vem uma avaliação super cuidadosa, para entender de verdade como aquele aluno aprende. Com quase nisso, se monta um plano de voo, um planejamento totalmente personalizado. Depois, é hora de colocar em prática, mas sempre de olho, ajustando a rota o tempo todo. E o mais importante, a orientação sistêmica. Não adianta nada fazer um trabalho isolado. O sucesso depende de todo mundo, professores, família, outros profissionais trabalhando em rede. Para a gente visualizar isso, vamos pensar num exemplo prático, um aluno com autismo. O psicopedagogo pode ajudar a criar rotinas visuais, que trazem mais segurança e previsibilidade. Pode introduzir formas de comunicação alternativa para dar voz a quem precisa. Pode mediar as interações sociais e adaptar os materiais. Percebe a lógica? O foco não é na dificuldade, mas em construir pontes, em criar as ferramentas certas para que o potencial daquele aluno apareça. E isso só funciona com diálogo constante entre a escola e a família. Bom, já vimos a teoria, a prática, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Como é que essa jornada pela educação inclusiva está acontecendo aqui no Brasil? Qual é a nossa fotografia do momento? Olha, o Brasil construiu ao longo de décadas uma legislação bem avançada. A coisa começou a ganhar força lá na Constituição de 88. Depois veio a LDB, em 96. Um marco importantíssimo foi em 2008, quando ficou claro que o atendimento educacional especializado, o AEE, é um complemento e não algo para tirar o aluno da sala comum. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão veio para consolidar tudo isso. No papel, a nossa estrutura legal é bem robusta. E essa jornada legal trouxe resultados concretos? Olha só esse número. Mais de 1.500.000. Esse é o número de matrículas de alunos da educação especial em classes comuns, lá em 2022.
Não é só uma estatística, é a prova de um avanço gigantesco no acesso à escola. É uma mudança real acontecendo. Mais e sempre tem um mais, né? Garantir o acesso à matrícula é só o primeiro passo. A grande questão agora é garantir a permanência com qualidade e aprendizado para todo mundo. Vamos então para a nossa parte final, olhando para os obstáculos que ainda existem e para o que vem pela frente. Porque, apesar do avanço nos números, a realidade no dia a dia da escola ainda é muito dura. Muitas vezes, falta formação adequada para os professores que se sentem sobrecarregados. Faltam recursos, falta infraestrutura. E ainda existe, sim, uma certa resistência em mudar a forma de pensar. Isso sem falar no problema crônico da falta de investimento na educação pública, que acaba impactando tudo. São barreiras muito reais que impedem a inclusão de acontecer na sua plenitude. E essa análise da pesquisadora Mônica Cassar é, assim, cirúrgica. Ela resume perfeitamente essa tensão. A gente tem uma lei ótima, mas na hora de transformar essa lei em realidade, os desafios são hercúleos, gigantescos. É esse o grande dilema que a gente vive hoje. E a gente termina com uma provocação para a gente levar para casa. A escola é o nosso primeiro grande laboratório de convivência. O primeiro lugar onde a gente aprende a lidar com quem é diferente da gente. Sendo assim, a pergunta que fica é: será que construir uma escola que realmente inclua todo mundo não é, no fundo, o passo mais importante de todos para a gente construir uma sociedade que também seja verdadeiramente inclusiva? Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia.